É um prazer enorme para mim hoje ter aqui comigo Gerlane, psicóloga, cofundadora do projeto Florescer, fundadora do projeto Coração de Mãe e uma grande amiga que eu tenho. Ai, obrigada. Tô honrada de estar aqui. Gê, assim, bem-vinda no Talks. É um prazer gigante para mim ter você aqui com a gente hoje. Para mim é uma honra. Obrigada, querida. Nossa, muito bom. Gê, conte um pouco sobre você. Bom, sou psicóloga, trabalho com público feminino, que se divide entre o Florescer, né, e o Coração de Mãe, mais relacionado, dedicado à maternidade. No consultório, sou psicóloga clínica, então no consultório eu tenho o foco na ansiedade, né, as pessoas me procuram muito para trabalhar, para desenvolver manejo mais saudáveis para lidar com a ansiedade. E minha paixão são os grupos de mulheres. E o Ao Redor do Fogo, que é um projeto que vem aquecer meu coração, que foi a seu convite, que é uma honra para mim, eu, você, a Ana e a Vanessa, que tem me feito fazer várias reflexões, assim, mais ainda do que eu já vinha fazendo, né, do feminino. Mas o Florescer, o Ao Redor do Fogo e o Coração de Mãe são projetos que estão sempre permeando a mesma coisa, que é mulheres, que é o assunto que eu gosto de falar. Nossa, um assunto tem tanto o que falar, né? Tem. E eu amo essa questão de momentos de reflexão e poder fazer isso com outras mulheres, né? Sim, por isso que eu estou tão encantada com o Ao Redor do Fogo, porque ele vem como um complemento dos outros projetos. Com Ele é certeza. diferente e ele é um complemento, porque ele não aprofunda, porque não é esse o objetivo, não é esse o espaço. A gente tem um espaço de trazer reflexões, um despertar, de provocação, De que eu falo. provocação, colocar o ponto de isso, interrogação, né? Isso. E o Florescer tem um espaço de cura, de curar essa provocação que apareceu, esse despertar, esse incômodo, né? O que é esse incômodo? Vamos olhar para isso? E o Coração de Mãe, ele é mais relacionado ao feminino no sentido da maternidade mesmo. Mas hoje eu percebo que eles se complementam, sabe? Assim, eu tô super realizada. Quando você está falando desses vários projetos que você tem, eu estou criando um outro projeto com isso aí que você acabou de falar, tá? Uau! Acabei de ter um insight. Depois a gente fala sobre Ótimo, isso. adorei. Acabei de ter um insight. Betânia sendo Betânia, um diálogo vira um negócio, gente. Um diálogo vira um negócio, exatamente. Gê, então, aqui, muito bem-vinda no Best Talks, Obrigada. e que é um bate-papo para a gente falar de loucuras e equilíbrio na na idade da mulher madura, né? Nesse período tão complexo. E só para trazer um pouquinho de introdução aqui para você, eu quis trazer a loucura para esse conceito. Porque eu acredito que não tem equilíbrio sem antes ter um momento de loucura, tá? Mas a loucura às vezes assusta. O próprio nome. Algumas pessoas que eu apresentei isso, eu falei esse um bate-papo sobre loucuras e equilíbrio da mulher madura. Nossa, loucuras? Falei, sim. Vamos olhar para isso sem preconceito. Porque eu acho que todo mundo teve um momento um pouco de ver que estava saindo do seu normal, né? E eu te convidei aqui hoje para falar de como envelhecer sem pirar. Então, assim, eu acho que já nessa... Foi até uma proposta sua, que eu falei, tudo a ver. Eu acho que aqui a gente já tem dois conceitos que são muito desafiadores. Primeiro, envelhecer. Falar que a gente... Bom, a gente está envelhecendo desde quando a gente nasceu, mas eu comecei antes falando que falar de envelhecimento depois dos 40 é diferente. Porque a gente realmente está sentindo que então a gente está entrando na outra metade, né? E sem pirar. Porque acontece nessa vida da mulher, até por questão hormonais também, físicas, né? Dessa sensação. Então, Gê, tem jeito de envelhecer sem pirar? Então, eu acho que tem sim. É um assunto que eu tenho pensado muito, é um assunto corriqueiro no consultório, né, Betânia? Na nossa fase, né, a gente é 40 mais e é 50 mais, eu atendo muito esse público
E fora os atendimentos, os estudos que eu faço, os artigos que eu leio, o que eu tenho percebido? Que a mulher que consegue passar por essa jornada aí, por esse, né, por esse envelhecimento mesmo, por essa coisa que não tem controle, que não tem como a gente evitar, quem passa por isso de uma forma mais leve é quem construiu uma identidade mais forte, mais estabelecida. Eu tenho visto 3 pontos, assim, importantíssimos, que eu acho que é importante eu falar, para que quem esteja assistindo consiga se conectar, ou pelo menos refletir, ou que eu consiga provocar alguma coisa aí. Identidade forte, estável, estabilizada, desenvolvida. Uma vida bem vivida, que eu vou explicar agora o que é uma vida bem vivida. Eu já estava com a pergunta aqui, o que é uma vida bem vivida? Uma vida bem vivida e regulação emocional. A construção, o ponto 1, né, que eu acho que assim, a cereja do bolo que eu falo para envelhecer bem, é você se conhecer, você saber quem você é. Porque depois você concorda comigo que colágeno perde, a cada ano a gente perde um pouquinho mais de colágeno, né? Exato. Então a gente não tem condição de sustentar isso. E eu acho que nem é esse o objetivo, de querer estar num espaço que nada muda. Se a gente consegue entender qual que é os nossos valores, quem sou eu além da beleza, além da vaidade, é mais profundo. Então, o que eu convido é a gente se olhar de uma forma muito verdadeira e se reconhecer, que seja talvez pela primeira vez. Então, Nossa, que lindo o que eu percebo? As mulheres que estão envelhecendo bem, elas são mulheres que vivem uma autenticidade muito plena. Elas são elas. Elas não estão apegadas a uma validação externa, elas não estão apegadas a serem aprovadas por uma juventude eterna que não existe. Então, essas mulheres encontram um espaço de envelhecimento saudável, vendo beleza no envelhecer, que a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa ressignificar o que é envelhecimento. A gente precisa desenvolver esse olhar de ver essa beleza, né? Sim, porque existe. Claro! Existe, mas por quê que o envelhecimento é tão difícil? Porque nós vivemos numa cultura que potencializa a juventude e a gente coloca como significado de envelhecer, eu estou perdendo algo. Estou perdendo. Mas e aí, eu estou perdendo uma aparência jovem? Sim, isso é realista. Mas eu estou ganhando várias coisas que eu não vejo, que a minha sociedade não valoriza. Eu estou ganhando maturidade, eu estou ganhando segurança, eu estou ganhando a possibilidade de não ficar preocupada com o que os outros vão pensar. Eu estou ganhando a possibilidade de fazer escolhas verdadeiras e alinhadas quem eu sou hoje, com a minha essência, que talvez lá com 20 eu não tinha coragem de bancar, mas com 40, com 50, fala, cara, não tem mais tempo a perder. Eu brinco muito com meus amigos, eu falo assim, deixa eu falar uma coisa, nem colágeno nós temos, você acha que isso vai me abalar? Eu não tenho tempo a perder com isso, eu não tenho nem colágeno, gente. Então é isso, assim, qual que é o valor hoje? É a estética acima de tudo, é o ser bela para quem, para quê? E aí vem essa coisa da beleza, de eu me sentir bela sendo quem eu sou, podendo ser, podendo expressar a minha verdade, podendo ser autêntica, podendo falar o que eu penso. Não estou falando que falar o que eu penso é falar o que eu penso para ofender, não é isso. Mas expressar o que eu sinto, o que eu penso, sem medo de ser julgada e criticada. Porque nós somos muito julgadas, né? E julgamos também. Sim. Né? Sim. Eu acho que é importante a gente pensar que... Porque a minha provocação é assim, a gente sempre fala que é o outro, que é a outra, que é uma coisa externa, mas a gente faz também, né? Então, assim, eu acredito muito que isso tem que começar, esse movimento de se olhar com mais valor, com mais amor, e olhar o outro com mais amor, a gente tem que começar a praticar então, isso, como que né? eu paro? Isso é pura psicologia. Como que eu paro de julgar o outro? Quando eu paro de me julgar. Quando eu consigo oferecer amor e ter compaixão com o outro, quando eu consigo oferecer amor para mim ter compaixão comigo. Porque de verdade, a gente às vezes é mais suave lá fora do que aqui dentro. A gente pega muito pesado com a gente, num processo de alta exigência, de perfeccionismo extremo, e com o outro a gente, não, mas não é assim, mas depois você faz, não, mas tá tudo bem. Mas se fosse comigo, eu não perdoaria. Então tem isso também.
de conseguir trabalhar aqui primeiro para expressar isso lá fora, né, com o outro. E às vezes acontece de a gente pegar muito pesado com a gente do que com o outro, às vezes a gente pega pesado com o outro, depende muito do contexto. Mas o que eu percebo hoje é que nós mulheres, quando a gente quer pegar o chicotinho, a gente se chicoteia mais. Sobre o que eu não fiz, sobre o que eu deixei de fazer, olhando para o passado e fazendo cobranças de escolhas que eu deveria ter feito diferente. E isso não é realista, isso não é produtivo, porque não tem como fazer nada diferente. Muito interessante, isso não é produtivo. Não é. Né? Porque fazemos isso sim o tempo inteiro, mas não é produtivo. Se eu tivesse feito essa escolha, teria sido um outro resultado. E eu só penso que eu deveria ter feito outra escolha. Porque você escolheu diferente. Exato. Então eu fiz o que eu pude com o melhor que eu tinha naquela época. E isso é um pensamento, não é um pensamento de poliana. Às vezes esses dias eu ouvi isso, mas esse é um pensamento muito otimista, muito passar pano e não ser realista. Não, é um pensamento realista, eu acho. Eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Mas não foi o melhor que eu fiz, eu acho que eu podia ter feito diferente. Não, eu não acho que eu poderia ter feito diferente se não tinha feito. Eu acho que naquele momento foi a escolha que eu consegui fazer. E foi aprendizado, e agora eu estou mais consciente, eu faço outras escolhas. Mas não é produtivo, não. Com a maturidade que tinha naquela época. Com a maturidade que eu tinha naquela época, foi o melhor que eu fiz. Agora, quando isso que você está falando é um percurso maravilhoso de crescimento para uma mulher e tudo. Mas possível? Você vê isso no consultório? Assim... Eu vejo pessoas que estão interessadas em mudança. E vejo pessoas que não estão interessadas em olhar para si, mas querem mudar o outro. E aí é um grande problema, porque a gente não tem controle do lado de lá, né? E fato é que, isso é muito corriqueiro, a gente percebe no consultório. Quando eu mudo, nós mudamos, o outro tende a mudar. É muito interessante. Ação e reação. Com certeza. Se eu não entro numa provocação, alguma coisa ele vai mudar. O outro fala, opa, peraí, talvez ela estranha essa reação dela, ela costuma ter uma outra reação, por que será que ela não reagiu? E aí essa pessoa vai lidar comigo, né, de forma diferente, por conta da minha última reação com ela. Então, não é lá fora, né, sempre aqui dentro. Então, tem gente que está disposta a se olhar. Tem mulher, eu vou falar o outro, tanto, né, homem e mulheres. Claro. Mas eu vejo muito mais busca das mulheres, infinitamente. Nós buscamos muito mais olhar, mudar, estudar. Isso aí são dados, né, gente? As mulheres estudam mais que os homens em tudo. Nossa, é a busca, né? É a busca. Né? E sem, assim, não é falar mal dos homens, aqui é um dado estatístico. O feminino, acho que é muito do feminino também, né? O homem é muito mais pragmático, muito mais racional em muitas coisas. Ele tem um olhar diferente para a vida. Nós temos essa energia também, mas nós temos essa coisa do feminino, de querer ser uma buscadora das respostas. Eu vejo as mulheres buscando respostas, buscando se conhecerem, se entenderem numa determinada situação. Diferente dos homens, assim, é um outro espaço. Gê, o que você acha que enlouquece mais as mulheres quando o assunto é envelhecer? E você acha que tem uma idade onde isso começa a pegar mais? Eu acho sim. Olha, por exemplo, eu tenho pacientes que nunca fizeram terapia, mas com 40 elas começam a fazer terapia. É muito interessante, assim. Começam mesmo, a primeira vez que eu pisei num consultório psicoterapêutico, ou retornam. Porque mexe muito 40 anos. Essa meia-idade mexe muito. Tem muitos estudos da psicologia do desenvolvimento que traz isso, né? É onde realmente a gente percebe, parece que a pele muda mesmo. E muda mesmo. Muda. Eu falo que nessa idade é a primeira vez que a gente começa. Porque até 40, você olha só as fotos e você acha que você está igual. Né? Você fala, nossa, eu estou igual, sim. Você não fala, mas você olha e você não vê diferença. Depois dos 40, você começa a ver o seu próprio. Eu nem te conto depois dos 50, tá? Tô chegando. Ano que vem. Eu acho que é uma coisa, a questão biológica é um fato, você percebe essa mudança, assim, pele, cabelo, a disposição, a vitalidade muda. Muda um pouquinho. Eu acho que são mudanças graduais. Claro que com 50 tem mais um pico, 60, né? Mas acho que o despertar ali, a mudança, a virada de chave, para mim foi com 40. E eu ouço muito de amigas e de pacientes que também sim.
E tem um efeito psicológico também. Aí é onde bate, parece assim, tô velha. E é uma questão muito interessante na psicologia que a gente observa, que nessa idade, Beta, geralmente quem tem filho, os filhos estão na adolescência. Os filhos estão ali Tem com tudo a ver? 12 para 15 e mexe muito com as mulheres, no nível muito inconsciente muitas vezes, tá, gente? Olhar a sua filha e aí você vê assim, nossa, parece que não é meu tempo passou, tá passando mesmo. Olha, eu tô vendo uma mulher desabrochando aqui, então se ela tá desabrochando, eu estou murchando, definhando, olha o significado. Tudo que faz trazer leveza ou trazer dor tem a ver com o significado que a gente coloca. Com certeza. Sim, por quê? Porque no Japão não é assim. Por que que o Japão, o envelhecimento é totalmente diferente do que aqui nos ocidentais para nós? É diferente, o Oriente vê o envelhecimento diferente da gente. Mas não as mulheres. Sim. Elas sofrem muito com o envelhecimento estético. Mas o envelhecimento, o que é o envelhecer? Envelhecer, dói. Para a gente, o significado é de perda, muito perda. Eles têm uma questão de passar sabedoria. Sabedoria. Então, de valorização, que é diferente daqui. É isso que eu quero dizer. O valor do envelhecer lá, as pessoas velhas têm valor. É isso. São pessoas sábias. Então, a sabedoria vai passando de geração para geração. Aqui a gente não tem muito isso. Envelhecimento é problema, é doença, é dor, é não sei o quê. Então, assim, não tem uma beleza. Não tem uma beleza no envelhecer. E lá eu acho que tem esse ponto que eu acho muito bonito, que é uma questão de muita maturidade, que é a coisa da sabedoria, que é um significado. Então, qual é o significado que eu vou dar para o envelhecimento? Eu vou escolher esse significado. Eu tenho escolhido. Eu tenho escolhido. De honrar minhas cicatrizes, a minha pele que não está mais viçosa, o meu colágeno que não está o mesmo, a minha história para eu chegar até aqui, tudo que eu tenho construído até aqui, de relacionamento, de tudo que eu construí. E aí isso vem junto com essa identidade que eu falei no início. Quem sou eu? O que te ajuda a construir isso? Né? Ter essa força para construir isso e poder escolher uma outra maneira de ver o próprio envelhecimento. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida, sabe, Betânia, de que, para mim, a forma de ver a vida, a forma de ver o envelhecimento, a forma de ver o feminino, para mim, tem total relação com consciência. Consciência e presença. Assim, de tentar viver aqui, sabe? Tem uma frase que me persegue, assim, essa frase, o dia que eu li essa frase, eu falei, gente, eu quero viver isso. Estar em paz com o que foi, com o que é e com o que será. Ou seja, é isso, eu quero ficar presente, eu quero honrar o que passou, todas as minhas experiências, todos os aprendizados que eu tive. Eu quero estar presente aqui, vivendo aqui agora, celebrando, usufruindo de tudo de bom que está vindo. E quero sim ter esperança de coisas boas, quero, né, o que vai ser lá na frente. Quero construir, quero ter metas, quero plantar sementinhas aqui para florescer lá na frente. Porque as escolhas que eu fizer agora vão florescer lá na frente, né? E igual as escolhas que eu fiz lá atrás floresceram aqui lá, e tá tudo bem. Mas eu preciso ficar em paz com o que já foi, ficar em paz com o que está sendo aqui e ficar em paz com o que vai ser, que é não ter ansiedade com o que vai ser. Maravilhoso isso. Eu gosto disso. Maravilhoso, maravilhoso. Desafiador. Demais. Desafiador. Não é treino. Era isso que eu queria te perguntar. É treino. Sabe que eu sou prática. Assim. Que eu adoro questões práticas, né? Sim. É treino. Então é isso. O que a gente pode fazer para ter isso? Porque não é uma coisa que vem do nada. Não, porque eu me pego ansiosa também para um futuro. Será que, né, como é que vai ser isso, como vai ser aquilo? Claro. Aí eu respiro, aí eu falo, opa, não tô aqui. Porque toda vez que eu tô lá na frente, no futuro, eu não tô no estado de presença, eu não tô aqui agora. Até para fazer escolhas, planejamento estratégico, tudo, né, de uma forma muito racional, muito inteligente, muito sábia, eu preciso estar aqui agora. Então, assim, o que está rolando aqui agora? Por que aconteceu ontem, hoje mais cedo? Por que eu estou tão ansiosa? Então, eu vou respirar, eu vou dar uma volta. Então, técnicas mesmo. Sim, com o meu cachorro. Eu vou... Essas preocupações aqui, às vezes eu anoto no caderninho. Se começar a me incomodar à noite, anoto. Falo, amanhã eu penso isso. Isso é uma técnica da
da terapia cognitivo-comportamental, sabia? Para você dormir bem, às vezes, a hora que você deita, começa. Eu falo, não. Não. Aí funciona muito. Vou anotar o que está me preocupando, porque amanhã eu penso nisso. Uhum. É um caminho. Uhum. Tem pessoas que fazem meditação, tem pessoas que se sentem, fazem oração, respiração, porque oxigena o cérebro, uma música calma, frequências, né? Já ouviu falar em frequência, solfégio? Demais. Ah, não, essa específica não, me conta. É um chiadinho, a frequência. Tá. 4, 3, 2, 5, 2, 8, coisinhas assim interessantes. Olha só, sobre a questão da frequência, sim, porque eu tenho uma amiga que está fazendo todo um tratamento ligado à frequência. Porque muda o estado cerebral mesmo, isso é ciência. E trazer a atenção para aqui agora, né? Então isso ajuda muito, treinamento de presença. A gente não nasce assim, a gente vai aprendendo. Claro que tem pessoas mais ansiosas, tem pessoas com transtorno de ansiedade, né, que é o TAG, que precisam de medicação, precisam. Sim. Mas na terapia cognitiva, a gente tem várias técnicas de respiração que ajudam a gente trazer a atenção para cá, atenção plena que fala, né? E fugir desses pensamentos ruminantes que ficam sabotando. E eu falo muito, pensamento, pessoal, é só um pensamento, não quer dizer que eu pensei que vai acontecer. A gente tem que parar de achar que o que eu pensei está acontecendo, vai acontecer. Peraí, eu pensei, pensamento é só um pensamento, deixa eu buscar as evidências. Porque na terapia cognitiva a gente tem esse caminho de racionalização. Então a gente quer, não é que a gente quer, é uma ciência que traz ferramentas para a gente ver a vida como ela é, realista. Então, se eu penso isso, quais são as evidências de que isso que eu estou pensando está acontecendo ou vai acontecer? Aí eu falo, não, eu acho que vai acontecer. Não, acho não é fato. Acho é achômetro mesmo. E quando a gente está ansiosa, a nossa mente pra gente, por quê? Porque o nosso sistema de alerta fica todo ligado, né? Então eu fico aqui, detector de perigo, vendo perigo em todo lugar, e eu começo a ter esses pensamentos que vão sendo catastróficos, que vão sendo distorções cognitivas, adivinhação de futuro, querer adivinhar o futuro, leitura mental, imaginar o que eu estou pensando de mim. E isso que eu estou falando aqui são 3 distorções das 14 que existem na literatura. Leitura mental, catastrofização, adivinhação, pensamento dicotômico, é uma distorção cognitiva, ou tudo é nada, ou eu sou um sucesso, ou eu sou um fracasso, ou eu sou bonita, ou eu sou feia. Né? E esses extremos que a gente vive hoje, é pensamento dicotômico. Olha só. É uma distorção. Eu apaixonada com isso, porque eu fico vendo assim, às vezes eu já ouvi algumas pessoas me falarem, nossa, você é tão equilibrada. Eu falo, nossa, equilibrada, eu. Mas eu fico vendo que o mínimo... Mas você é muito. Nossa, gente, sim, obrigada. Sim. Acho que eu sou muito louca, não. mais do que equilibrada. Mas a gente está falando de coragem, né? O significado não é loucura. Que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Que loucura, para muitas pessoas, é uma coragem. A loucura do outro é a coragem que eu nunca tive. Mas é difícil para mim admitir. Se eu falar para mim que eu não tive coragem de fazer isso que a Betânia está fazendo agora, criando uma empresa, fazendo esse tanto de coisa que ela faz, o meu ego é muito frágil para eu assumir isso, que eu não consegui pôr meu sonho em prática, por exemplo. Então é melhor eu falar que ela é louca. É um anestésico para mim emocional. Infelizmente, muita gente faz isso, viu? Julga, a gente está falando de julgamento agora, julga as coragens dos outros como loucura, mas é porque, na verdade, eu não consigo lidar com isso que eu acho legal, que às vezes eu queria ter feito, mas não fiz. Tem esse ponto de vista, não é só esse. Mas eu observo esse ponto de vista de loucura é aquilo que eu não tive coragem de fazer. Fico pensando tanto que é importante a gente ter consciência do que nós somos, né? Exato. Tudo tem que passar por esse espaço. A gente precisa, os gregos já diziam, né? Há muitos anos atrás, aquilo assim, conheça-te a ti mesmo. Então, assim, a gente passar por esse espaço, porque é só através desse conhecimento que a gente vai olhar o mundo com menos julgamento, a gente vai se olhar com menos julgamento, né? A gente vai aceitar essa loucura com mais amor.
né? E não vai se confundir com as vozes externas. Totalmente. Que vem te falar que você não podia fazer isso, mas você é louca de fazer isso. Porque se você não sabe, se nós não sabemos, né, muito bem o que nos sustenta, onde eu quero chegar, qual que é meu sonho, o que eu preciso fazer para atingir meu sonho, esses ruídos atrapalham muito. Muito. E eu vejo que quando falam para mim, mas você é tão equilibrada, né? Eu falo, nossa senhora. Mas eu sou, isso sim eu posso falar, eu sou muito disciplinada com esses exercícios que você estava citando antes. Sabe, eu tenho meu momento de meditação, eu observo, eu tenho terapia, eu tenho isso. E o que eu conto gente, nada disso, esse equilíbrio que a gente sonha, ele não vem de graça, ele não vem como um presente. Ele é trabalhado, ele é construído. Ele foi semeado. Entendeu? E aí quando começa a dar frutos é maravilhoso, mas eu tenho que lembrar que fui eu quem comecei a plantar essa sementinha lá atrás. Então é um exercício diário, é uma prática, né? A gente está quase terminando. Nossa, já. Mas eu queria, antes de terminar, que você contasse um pouquinho do Projeto Florescer, que eu acho maravilhoso e que é um grande exercício. Sim. Né? Bom, o Florescer ele é um projeto que eu e Lízia, minha sócia, idealizamos há 13 anos, de uma experiência nossa, do nosso feminino. A gente passou por vários grupos, várias mulheres, e a gente sentiu o desejo de ter o nosso grupo. Então, foi um processo que a gente fez nossa jornada, né? A gente passou pelas nossas transformações. E o Florescer é um processo de despertar do feminino, no sentido de quê? De aprender a se olhar. Então, é um espaço acolhedor, um espaço de profundidade, no sentido de que todas as mulheres ali têm a sua experiência, a sua história, são diferentes e são iguais ao mesmo tempo. Então, a gente olha a nossa história, a gente honra as nossas ancestrais, é um processo que a gente faz muito de olhar para as nossas ancestrais, para as nossas histórias, para que a gente possa ter uma vida mais consciente, né? Então, assim, que a gente possa desenvolver um feminino mais presente, um feminino que não tem a ver, Betânia, muita gente confunde, que não tem a ver com feminilidade. Muita gente fala, nossa, mas lá é uma escolinha de ficar mulherzinha. Falei, gente, eu adorei a parte da escolinha, mas não é isso. E também não é uma escola, porque lá é um compartilhamento de saberes. Eu honro muito o saber de cada mulher que chega. Eu não sou detentora do conhecimento. Eu sou uma pessoa que estou mediando, que trago a psicologia, mas a pessoa que está chegando ali, ela não é psicóloga, não interessa. Ela tem a profissão dela, ou ela é do lar, não interessa, ela tem a sabedoria dela. E ela vai trazendo, e a gente vai tecendo juntas essas histórias. E é muito rico justamente por isso, porque é um espaço onde elas podem se olhar sem julgamento, com permissão, com honra, né, no cuidado uma da outra. E ali a gente vai se fortalecendo muito. Esse é um projeto que eu amo. Tem a Jornada das Deusas, que eu estou fazendo esse semestre. Então, uma vez por mês, uma deusa, né, por mês. A gente trabalha dentro do Florescer com os arquétipos das deusas gregas, né? Então, nossa, muito potente, né? Cada deusa tem uma história, que é o mito, né? E aí tem o mito e tem a psicologia por trás do mito. Então, a gente trabalha nesse sentido, para que elas se identifiquem. Porque eu acho que, eu falo que é uma licença poética trazer as deusas. Fica leve, fica divertido e fica muito profundo, né? E tem o Coração de Mãe, que é o meu projeto do coração, literalmente, que tem 10 anos, que eu trabalho no sentido de ajudar a mãe se maternar, para conseguir maternar o filho, para conseguir não repetir padrões com a mãe dela, das dores que ela teve com a mãe, porque todas nós tivemos algumas questões, nossas mães também têm as dores delas com as nossas avós, e para que esse ciclo não se repita. Então, eu falo que o Coração de Mãe é um florescer da mãe, porque é tão profundo quanto. Eu trabalho muito o feminino dessa mãe. E eu vou lançar agora, em abril, final de abril, o curso, de novo, porque faz 2 anos que eu não faço presencial, e o Arredor do Fogo, são meus projetos. Nossa, vários, maravilhosos. Tem uma coisa que eu queria falar do envelhecimento, antes de a gente encerrar, que essa construção da identidade é muito importante, mas quando eu disse de uma vida bem vivida... Ah, é verdade, porque eu que bom que você lembrou.
Uma vida bem vivida é quando a gente não deixou os sonhos lá atrás. Eu vejo pessoas envelhecendo com amargura ou com muito medo de envelhecer porque não tiveram uma vida significativa, sabe, Beta? É triste isso. Tipo, eu não fiz isso por fulana falou tal coisa. O que a gente estava falando agora, o ruído. Nossa, então, quando eu vou isso é deixando... tão forte. Quem traz muito isso é a Clarissa, no livro Mulheres Correm com Lobos. Nossa Bíblia, então, né? quando a mulher deixa esse lado dela selvagem, o selvagem no instinto de criação, de instinto, coisa mais pura e essencial, que está lá no meu núcleo, a minha essência. Quando eu deixo isso para trás, eu vou deixando vida, né? Um pouquinho da minha vida vai ficando para trás. Que é o mito que é o primeiro mito, que é o primeiro conto dela, da mulher esqueleto, não, da mulher que deixa os ossinhos, ela sai catando os ossos. E eu gosto muito de comparar com esse conto, porque eu acho que é isso, a gente vai deixando os nossos ossinhos espalhados no caminho. Então, quando vai chegar aos 40, 50, eu vou ficando pirada. Porque aí eu não quero envelhecer mesmo. E aí eu fico num espaço de uma juventude eterna, que às vezes a gente se coloca nesse espaço, tanto na forma de pensar, na forma de se vestir. Tem um monte de questões que entram aí. Porque aí acaba interferindo em tudo, né? Sim. E eu tenho muito medo da morte. Aí eu começo a ter muito medo da morte. Porque parece que não tem nenhum significado, parece que eu não tenho nenhuma história significativa para contar para mim. Então, é isso que eu quis dizer quando a vida não vivida. É muito importante a gente experimentar coisas que celebram a nossa essência, celebram o nosso desejo. O que eu quero, o que eu gosto de fazer. Essa pergunta, né? Eu estou vivendo de acordo com o que eu quero? Eu estou em dia com a minha vida? Sim. Eu estou vivendo para mim ou para alguém? Isso é muito profundo, eu preciso fazer essas perguntas. E aí, algumas pessoas com 40 querem as respostas. Eu vivi isso. Outras pessoas não querem porque não dão conta. Não é nem que não querem, acho que elas não dão conta de olhar para isso. E usam outros subterfúgios, outros anestésicos emocionais que eu falo, são fugas. Algumas fugas. Então, essa de buscar a juventude eterna, de trazer os excessos, né? Freud falava isso, todo excesso esconde uma falta. E essa falta, esse vazio, grande parte é de uma vida não vivida, é de uma vida que não tem muito significado. Eu não descobri ainda os meus dons e talentos, eu não descobri a serviço de que eu estou aqui, qual que é o propósito, quando eu vou alinhando o propósito, quantas vidas eu toco com o meu propósito. Sabe, são perguntas reflexivas, profundas. Eu lembro do Mário Sérgio Cortella falar assim, numa palestra que eu assisti dele, acho que foi um podcast, qual o cheiro que eu quero deixar quando eu for embora? Gente, eu achei isso tão profundo, tão lindo. O cheiro está conectado com lembranças, sim, com experiências. com o seu legado. Um legado, que seja um legado como eu já atendi uma mãe, e o maior legado dela vai ser esse. Ela é do lar, maravilhosa, uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, uma matriarca. Ela falou assim, o maior legado, eu perguntei qual que é a maior herança que você vai deixar para os seus filhos? Qual que é o seu legado, fulana? Ai, Jane, com certeza é ter criado meus filhos uns homens íntegros e mulheres íntegras. Eu criei pessoas íntegras. Isso é o maior legado mesmo, esse é o propósito. Porque às vezes a gente fica perdido, Beta, de achar que o grande propósito, porque eu não tenho a profissão tal. Se eu tivesse a profissão tal, aí o propósito de um psicólogo é muito legal, né? Porque ela trabalha com o emocional das pessoas. Não, gente, não é isso, não é sobre isso. É o seu talento, o seu dom. Todos nós aqui temos dons e talentos para serem desenvolvidos, para serem despertados. A gente não pode deixar passar essa oportunidade. E que o 40 vem um solavanco sobre isso. O que eu estou fazendo? É onde muitas mulheres, homens e mulheres, né, pessoas, mudam rota de carreira. É onde às vezes vem o divórcio, às vezes muda de cidades. Eu vou fazer um mochilão pela Europa, nunca fiz com 20, agora 40 vou fazer. Tá tudo bem, eu vou comprar um carro tal, que eu queria, sempre tive vontade desse carro. Tá tudo certo, mas é onde vem assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Agora é a meia idade. E as pessoas chegam nisso, o terceiro ponto que eu quero finalizar, com muita regulação emocional, com muita flexibilidade psicológica, de entender o significado das coisas, colocar significado sem distorção. Como é que faz isso, né? Sendo bem concreta, porque eu sei que você gosta de ser prática. Sendo bem prática. Os estoicos, que a psicologia cognitiva, ela nasce do estoicismo. E o Epíteto, que é um dos mais, que eu acho maravilhosos, ele falava o seguinte: o que perturba os homens não são os fatos em si,
mas a interpretação que eles fazem dos fatos. Ele está falando de significado. Então, o que deixa a gente ansiosa, o que deixa a gente triste demais, o que deixa a gente desregulada emocionalmente, é a interpretação errada que eu estou fazendo da situação. E quando eu falo desregulada, muita gente acha que é loucura. A pessoa desregulada é a pessoa explosiva? Não. Uma pessoa muito ansiosa, ela é desregulada emocionalmente. Uma pessoa muito triste, melancólica, ela é desregulada emocionalmente. Porque as emoções, elas precisam ser cíclicas, não é linear. É um cardápio, cada hora eu tomo uma coisa. E elas não identificam quem a gente é, né? Aquele momento que a gente está vivendo. E também não existe o equilíbrio, né? Assim, não existe isso que a gente tanto quer. Exato. São momentos. São momentos. Não tem esse tem, daqui ou dali. Sabe aquela... Eu gosto de usar a metáfora no consultório, que tem quando a pessoa está acho que é na UTI, que tem aquele... Aquilo é a vida, né? Porque tanto que para, quando a pessoa morre, não para. Então, linear só quando morreu. Adorei o exemplo. É isso aí. Se você está vivendo, se o seu coração está batendo, você vai estar lá em cima, embaixo, lá em cima, embaixo. A gente oscila. Não tem essa plenitude, só os monges, eu acho. Não, mas eles também têm os momentos acho que eles deles. têm um pouquinho de surto. Muito obrigado. Um prazer gigante. Nossa, uma honra. Obrigado.